Irmãos, a parte do Senhor, eu estou aqui para a gente observar um texto bíblico que vai falar sobre o julgamento de Jesus. E aí a gente tem aqui em Lucas, a partir do capítulo 22, especificamente ali a partir do versículo 39, quando fala da estada de Jesus no jardim do Getsêmani, né? O texto começa lá no versículo 39 até o 46, depois do 47 ao 53 é quando Jesus é preso, e aí a gente vai ver que a partir do 54 acontece a negação de Pedro a Jesus. Dos versículos 63 ao 71 vai falar que Jesus agora está perante o Sinédrio. A partir do capítulo 23 de Lucas vai falar desse julgamento onde Jesus está perante Pilatos e perante Herodes. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu tenho comigo aqui uma cópia, tá bom? Daquilo que eles falam que é uma cópia autêntica da sentença de Pilatos no processo de julgamento de Jesus Cristo. Essa cópia, ela existe, ela é exposta no Museu da Espanha. Eu vou ler o texto bíblico aqui, depois vou ler a cópia da sentença, que eles dizem ser autêntica, e também no link aqui no comentário do vídeo, eu vou deixar o link lá para que vocês também tenham acesso a esse documento, tá bom? Então o texto diz assim, eu vou ler Lucas 23, do 1 até o 32, e fala assim: E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: Tu dizes. E diz Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogavam com muitas palavras, mas ele nada respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes com seus soldados desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque ele vos remeti, e eis que não tem feito alguma coisa digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: Fora daqui com este e solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Então ele pela terceira vez lhe disse: Mas que mal este fez? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fossem crucificados. E os seus gritos e os principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que deveria fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Versículo 26. E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu que vinha do campo, e puseram a cruz às costas para que o levassem após Jesus. E seguia o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventurado
Bem-aventuradas as estéreis e os ventres de que não geraram, e os peitos de que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores para com ele serem mortos. Aqui é a leitura do capítulo 23 de Lucas, onde relata aí esse desejo do povo pela morte de Jesus e a soltura de Barrabás. Mas também aqui está falando aí da vontade inicial de Pilatos, libertar Jesus, e a sedição do povo com aqueles líderes religiosos. Agora eu vou ler aqui para vocês aquilo que eles dizem que é a sentença de Pilatos nesse processo de julgamento de Jesus. E o texto, o documento diz assim, eu vou ler aqui na íntegra, tá? No ano 19 de Tibério César, imperador romano de todo o mundo, monarca invencível na Olimpíada 121 e na Ilíada 24, da criação do mundo, segundo o número e computo dos hebreus, 4 vezes 1187, do progênio do Romano Império, no ano 73, e na libertação do cativeiro da Babilônia, no ano 1207, segundo o governador da Judéia, Quinto Sérgio, sobre o regimento e governador da cidade de Jerusalém. Presidente gratíssimo, Pôncio Pilatos, regente na Baixa Galileia, Herodes Antipas, pontífice do sumo sacerdote, Caifás, Magnus do templo, Alis Almael, Robas Acazel, Franchino Centauro, cônsules romanos na cidade de Jerusalém, Quinto Cornélio Sublime e Sisto Rusto, no mês de março, no dia 25 do ano presente. Eu, Pôncio Pilatos, aqui presidente do Império Romano, dentro do palácio e arquirresidência, julgo, condeno e sentencio à morte Jesus, chamado pela plebe Cristo Nazareno, e Galileu de nação, homem sedicioso contra a lei mosaica, contrário ao grande imperador Tibério César. Determino e ordeno por esta que se lhe dê morte na cruz, sendo pregado com cravos como todos os réus, porque, congregando e ajuntando homens, ricos e pobres, não tem cessado de promover tumultos por toda a Galiléia, dizendo-se filho de Deus e rei de Israel, ameaçando com a ruína de Jerusalém e do sacro templo, negando o tributo a César, tendo ainda o atrevimento de entrar com ramos e em triunfo com grande parte da plebe dentro da cidade de Jerusalém. Que seja ligado e açoitado, e que seja vestido de púrpura e coroado de alguns espinhos, com a própria cruz aos ombros, para que sirva de exemplo a todos os malfeitores, e que juntamente com ele sejam conduzidos 2 ladrões homicidas, saindo logo pela porta sagrada, hoje antoniana, e que se conduza Jesus ao monte público da justiça, chamado Calvário, onde crucificado e morto ficará seu corpo na cruz, como espetáculo para todos os malfeitores, e quem sobre a cruz se ponha em diversas línguas esse título: Jesus Nazareno, Rex Redeorum. Mando também que nenhuma pessoa de qualquer estado ou condições se atreva temerariamente a impedir a justiça por mim mandada, administrada e executada com todo o rigor, segundo os decretos e leis romanas, sobre as penas de rebelião contra o imperador romano. Testemunhas da nossa sentença, pelas 12 tribos de Israel, Rabaim Daniel, Rabaim Joaquim Banicar, Bansazu, Laré Petuculani, pelos fariseus, Belueniel, Simeão, Ranol, Babine, Mandoane, Bancurforce, pelos hebreus, Matumberto, pelo Império Romano e pelo presidente de Roma, Lúcio Sestilo e Amárcio Cilício. Então essa aqui é a sentença de Pilatos no julgamento de Jesus, tá bom? Esse é mais um recorte da nossa história da igreja, que demonstra o alinhamento entre aquilo que a Bíblia diz e aquilo que a história registrou, tá bom? Deus abençoe, até o próximo recorte, fiquem todos com Deus.